internautas do site agazeta.net. Estamos aqui com mais uma entrevista e dessa vez para fechar a nossa rodada de bate-papos com os candidatos ao Senado da República. Espero que até aqui vocês estejam gostando e essa é uma oportunidade para você escolher quem vai receber o seu voto no dia 2 de outubro. E hoje a gente está recebendo o candidato Dimas Sandas pelo partido Agir. Dimas, muito obrigada pela sua participação aqui no site, viu? Valeu, Aline. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre você, sobre a sua campanha. E para iniciar, eu queria saber se essa é a primeira vez que você está disputando um cargo eletivo. Essa é a sua câmera, candidato? Pode responder já. Bom, pessoal, prazer voltar aqui mais uma vez à TV Gazeta, essa casa que sempre tem prezado pela democracia, o site agazeta.net, né, que tem aí uma relevância fundamental para mim, né, que sou candidato, que não uso recurso público na campanha, que não uso material impresso, que não faço parte de um grande partido, que não tem tempo de TV na propaganda eleitoral. Esses espaços na mídia local são fundamentais para que a gente possa levar as nossas ideias, né? Sim, já fui candidato outra vez em 2010, né? Foi uma candidatura assim não muito planejada, porque era mais para compor uma chapa, que precisava de um nome. Na época eu tinha um trabalho social de base, já de 7 anos, ali naquela região do Tancredo, naquela região, na parte alta da cidade. Tinha um trabalho forte também com programas sociais dentro da Prefeitura de Rio Branco, Juventude Cidadã, Formação 1, Jovens Construindo Cidadania, vários programas sociais que mobilizavam centenas de jovens aqui no estado, né? Ao longo desses últimos 20 anos eu fiz isso, basicamente estudei muito, né? Eu sou formado em comunicação social e com habilitação em jornalismo, tenho algumas especializações sempre no setor público. Então a minha vida toda foi trabalhar com projetos, com programas, principalmente ligados ao público jovem. E desta vez, no Partido Agir, fui convidado para aceitar esse desafio de disputar uma cadeira ao Senado. A gente sabe do tamanho da responsabilidade e da importância que um senador tem para o Acre. E topamos o desafio. Começamos com a família, com amigos. Dimas, você é uma pessoa que tem uma história de construção, não é alguém que caiu de paraquedas, não é alguém que desconhece o Acre, é uma pessoa que vem de origem simples, mas que tem um conteúdo, que tem projeto, que tem proposta, que está qualificado, que não é melhor nem pior do que ninguém, mas que tem uma proposta por trás da candidatura, e eu estou humildemente explicando isso para a população e conversando, dialogando sobre outras possibilidades. Você não utiliza recursos para sua Não, campanha? porque eu não acho justo com a população, né? Recursos públicos, né? Num país onde a gente tem falta merenda na escola, falta salário de professor, falta equipamento para policial, as estradas esburacadas, falta quase tudo para a população no meio de uma pandemia, e os políticos vão lá e definem tirar quase 5 bilhões de reais de todos esses setores. Para quê? Para dar para político fazer material para sujar as ruas, gastar com gasolina em carreata sem sentido, pagar a gente para ficar em beira de rua abanando bandeira. E eu acho que dá para fazer uma campanha mais barata, mais inteligente, mais propositiva, usando os meios de comunicações oficiais como esse aqui, que são gratuitos, entre aspas, né? Usando as redes sociais que hoje chegam para a maioria da população. Então a minha proposta é fazer uma campanha barata, uma campanha dinâmica, uma campanha com participação social, com envolvimento da população. Aqui no Acre nós temos mais de 500 mil pessoas que acessam o Facebook, Instagram e outras redes sociais. Então são com essas pessoas, usando esses mecanismos de forma mais inteligente, que eu estou trabalhando, né? Apostando que a comunicação vai além dessa estrutura toda, dessa máquina toda que a gente está vendo. Campanhas, enquanto eu tenho R$0 de recurso, a gente tem campanhas aí que tem 3 milhões, né? Que estão competindo comigo. Mas isso não me faz melhor ou pior do que alguém. Apenas a gente vai para o campo das ideias. E eu acho que nas ideias a gente está ganhando vantagem significativa. Então vamos entrar na esfera das ideias. Quais são as suas principais propostas, candidato? Pois é, eu sou gerente de projeto, de formação, tenho uma especialização nessa área. E eu sempre apostei que o que falta para o Acre hoje é um projeto de desenvolvimento de Estado. De Estado, algo maior do que o governo, algo maior do que os partidos, do que os políticos, do que os grupinhos organizados, né? Esse projeto, ele não começou agora. Em 2018 nós lançamos uma candidatura ao governo com o David Hall também, e nós começamos a construir as bases dele. O projeto chama Acre 50 anos em 8. Quem entende um pouquinho de história sabe que na década de 50 e 70 nós tivemos o presidente Juscelino. Ele foi eleito meio parecido comigo, né? Vindo de interior, jovem, com essa formação de família humilde. Você é de qual cidade?
Eu sou daqui mesmo, mas eu morei durante boa parte da minha adolescência lá na BR-364, no quilômetro 19 do ramal Oco do Mundo. Eu estudava lá numa escola multisseriada. Depois eu cheguei à quarta série e não tinha mais escola, eu tinha que ficar repetindo. E depois eu vim morar em Rio Branco, na periferia. Morei na Baixada da Sobral, no final da Bahia, morei no Taquari. E boa parte da minha adolescência e juventude também no Tancredo Neves. Então foi sempre assim, né? Nas comunidades de base. Como eu ia falando, o projeto. E aí, inspirado na proposta do Juscelino, ele foi o presidente que foi um divisor de águas na história do Brasil. O Brasil era um país que só crescia no litoral, né, ali no Rio de Janeiro, onde ficava a capital, e ele propôs um Brasil de forma mais ampla, né, um país grande, soberano, e propôs naquela época também mudar a capital do Brasil para Brasília, que é hoje, né? Que foi extremamente criticado porque era uma coisa muito ousada para a época, duvidaram da capacidade dele, e ele foi o presidente que construiu o Brasil em 5 anos. Inspirado nesse plano de metas que o JK tinha, ele tinha um plano chamado Brasil 50 anos em 5. Sim. E nós estamos propondo o Acre 50 anos em 8, porque um mandato de senador da República dura 8 anos, né? E um projeto de 4 anos é pouco tempo para você executar algumas políticas estruturantes. Então, baseado nisso, nós construímos no nosso projeto. Ele não é um plano de governo mirabolante, cheio de texto, aquela coisa teórica, porque fica difícil da população entender. Nós construímos 47 metas para todas as áreas das políticas públicas, mas são metas ousadas e estruturantes que realmente podem mudar a realidade do Acre nos próximos 10 a 15 anos. Elas são palpáveis. São palpáveis, são metrificadas, por isso que chama de metas, né? A gente consegue medir no tempo e no espaço isso. E isso é importante para que todo mundo entenda para onde que o governo está indo, por qual estado nós estamos trabalhando, o que a gente vai fazer na infraestrutura, o que a gente vai fazer na segurança, o que a gente vai fazer na saúde, na educação. E isso está bem definido no tempo e no espaço. E aí a gente consegue, tendo um projeto organizado e claro e objetivo e simples, traduzir isso para a população, traduzir isso para a sociedade civil organizada, para os empresários, para que todo mundo saiba quais são as metas do Estado. Hoje a gente não sabe. Se a gente perguntar para o governador quais são as metas do governo dele, agora já está acabando, mas lá no começo ele não sabia responder. A gente vê os outros candidatos, ninguém propõe nada, ninguém discute projeto, ninguém discute o Acre dos próximos anos, é só no imediatismo. No toma lá da cá, é o meu senador para os meus vereadores, para a minha base, para o meu prefeito, e o Estado, e o projeto de Brasil que a gente quer, ninguém discute com essa profundidade. Então, independente da gente ser um partido grande ou pequeno, nós estamos discutindo um projeto. E forçando também os demais candidatos a também entrar nessa pauta, porque eu acho que isso é o que é importante. Independente das questões políticas, partidárias, o Acre precisa de um modelo de desenvolvimento, e o nosso chama Acre 58. Ele está basicamente estruturado, principalmente na área econômica, numa proposta que o Mato Grosso, que é uma potência do agronegócio hoje, já está desenvolvendo pelo menos há 20 anos, que Rondônia, que é um estado que tem 20 anos menos do que o Acre, de emancipação. Rondônia hoje tem um PIB de 45 bi, enquanto o Acre está em 5,6. Ou seja, Rondônia é 3 vezes mais rico do que o Acre. Por quê? Porque lá atrás teve um governante que decidiu investir na produção. A gente está morando em cima de terra, a gente tem solo bom, a gente tem sol, a gente tem chuva, tem condições climáticas para produzir, e o Acre depende quase que em tudo de produtos que vêm de outros estados. Isso é um absurdo para a gente. Então, uma das nossas propostas para a economia, que aí eu não sei se você vai fazer uma pergunta sobre isso, é triplicar, aliás, é multiplicar por 10 a nossa produção de milho, soja, feijão, arroz, farinha, esses produtos ligados a grãos, que, de certa forma, contribui também para a cadeia das proteínas. Eu estou falando de criação de bovino, de porcos, de galinha. E, num segundo momento, industrializar esses produtos. A gente vai gerar emprego tanto na larga escala que a gente quer montar, com investimentos fortíssimos como prioridade no setor produtivo, tanto na parte de produção quanto na parte de industrialização desse produto, para abastecer o mercado local e depois para exportar para o Peru, pela estrada de Pucallpa, que está no nosso plano de metas. Vamos abrir uma rota aqui para os portos de Porto Velho também, que é uma rota para a gente chegar na Zona Franca de Manaus, acessar os portos do Nordeste. Vamos abrir uma outra rota aqui pela estrada do Pacífico. Enfim, o Acre vai ter 3 grandes regiões de desenvolvimento econômico. E a gente vai investir nisso, porque é aí onde a gente vai aquecer a nossa economia, né? Gerando os pequenos negócios, as pequenas indústrias familiares, abrir novos postos de trabalho, fomentar a economia nos pequenos núcleos, nos pequenos municípios e fomentar a macroeconomia do Estado. E, candidato, você apoia o David Hall para o governo e para a presidência? Pois é, o David Hall é o nosso candidato. O David, para quem não conhece, é um professor da
do Instituto Federal de Educação, do IFAC, né? Tem uma trajetória significativa de militância, já foi candidato uma vez, adquiriu experiência, está com 35 anos, é um jovem, é um cara fora do comum, fora da caixa, né? Eu acho que é isso que está precisando do Acre. Para o presidente, nós temos um partido local que foi organizado recentemente, o AG estava sem direção aqui, e começamos uma relação com a direção nacional. A direção nacional tem uma relação mais próxima do Lula. Né? No entanto, em âmbito local, nós liberamos os nossos militantes, até eu, o próprio David, para que cada um tivesse e seguisse aquilo que acha melhor para o Acre e para o Brasil. Candidato, nosso tempo estourou, mas deu para passar um pouco das suas ideias para os nossos internautas, para eles te conhecerem e tomarem a melhor decisão no dia da votação. Muito obrigada pela sua participação. Estamos deixando aqui nos caracteres o seu Instagram, afinal ninguém vai ver panfleto, santinho do candidato Dimas por aí. Então a gente está deixando aqui as redes sociais dele. Baixa o nosso plano de governo, está no Divulga Candi, site do TSE, Divulga Candi. Você vai lá e digita meu nome lá, o do Raul, e você pode baixar o nosso plano de governo e conhecer as nossas 47 metas e nos acompanhar na rede social. Obrigado, TV Gazeta, mais uma vez, e a Gazeta.net. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira rodada e continuem conosco aqui no site agazeta.net, acompanhando a cobertura na íntegra das eleições 2022. E na próxima entrevista, a gente já vai receber o primeiro candidato ao governo do estado do Acre. Muito obrigada pela participação e pela audiência de vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.